Vamos estar fazendo um breve resumo desse livro, mas também quais são as implicações diretas que esse autor traz na sociedade. Primeiramente, o instante ele vai estar dialogando muito com a Copenhague, a Dinamarca de 1800 da década de 1800, né, o século de 1800 ao século 18. Kierkegaard, ele vai bater muito na igreja. Quais são os pontos que vão ser primordiais? Primeiro, ele vai dizer que o evangelho ele se diluiu. Ele vai dizer que o que é pregado é muito diferente daquilo que realmente é dito nas escrituras. Então, em diversos momentos ele vai dizer assim, olha, eu não sou cristão, porque se ser cristão é isso, eu não sou cristão. Mas ele vai trazer o ponto interessante do que ele diz é que, na verdade, ele está querendo atentar na literalidade da palavra. Então ele vai dizer que a igreja ela comercializava, por exemplo, o casamento. Então, quando ia ter um casamento, a igreja, de alguma forma, ela ganhava financeiramente. E Kierkegaard diz, nossa, isso é um paradoxo. Porque como você consegue comercializar algo que na Bíblia é explícito que, como Paulo diz, se possível não se case, mas se não consegue se segurar, então se casa. E, por exemplo, até o batismo é algo que a igreja na Dinamarca comercializava muito. Só para se ter uma noção, eram-se contratados 1000 pastores, funcionários públicos, e eles recebiam para pregar. Então isso ele vai criticar muito também nessa obra, o Estado querendo se apropriar da Bíblia. Porque Kierkegaard, ele não vai atacar a palavra de maneira nietzschiana, como Nietzsche. Ele vai, na verdade, ele vai só fazer alguns contrapontos. Então ele diz assim, por exemplo, na Bíblia a gente viu na história que as testemunhas da verdade passavam fome, frio, eram perseguidas, e vocês agora estão ficando milionários com a palavra. Então ele via que os pastores, de certa forma, eles tornavam a palavra como uma mídia, como uma história. Eles não viviam aquilo que pregavam. E Kierkegaard via isso na cristandade, ele vai chamar de cristandade, né? Esse movimento na Dinamarca de 1800. Então Kierkegaard, ele percebe essa imagem, uma imagem de uma igreja que se forma a partir de uma leitura muito rasa, muito superficial da palavra. E ele contrapõe muito, ele vai contrapor muito o que é dito pelos pastores da igreja de Dinamarca do século XVIII com o que realmente estava na Bíblia. Então muitos se enganam, Sartre, Camus, ou por exemplo, alguns filósofos que o têm como inspiração, só que tiraram da obra dele Deus, quando na verdade Søren Kierkegaard, ele tem sim um certo respeito muito profundo pela palavra. É vero que em determinadas
em determinadas vezes em que o autor, ele dá para perceber alguns erros dele, uma certa falta de uma teologia mais profunda e simplista que a gente encontra hoje, simplista no ponto que ao mesmo tempo que se aprofunda, traz uma verdade em relação à realidade. A gente vê muitos erros sendo cometidos por Kierkegaard na sua forma de traduzir alguns pontos na Bíblia. Só que é nítido o que ele faz em verdade e respeitando a Bíblia. Ele não é do tipo em que ataca a igreja e ataca a religião. Porém, ele contrapõe. Ele fala, isso que você está dizendo, na verdade, não tem nada a ver com o que está na Bíblia. Então, o instante vai ser muito sobre um contraponto do que realmente está sendo falado na Bíblia e do que os funcionários públicos pregavam. E um dos pontos importantes, que é o que Camus, Sartre, Behaviour, as filósofas do existencialismo pegaram dele, que é esse existencialista, que dizem que ele é o pai do existencialismo, mas o instante. Então ele fazia também contrapontos em relação ao tempo, à temporalidade. Ele via como a vida única que ela é, mas ele colocava ela na eternidade, daí a existência. Só que Camus entendeu isso, levou isso para um lado, ele retirou Deus dessa equação e dá para entender que ele entendeu muito erroneamente o que Kierkegaard estava querendo dizer, assim como Sartre e Behaviour, ambos franceses, só o Camus que era argelino, mas ele estava querendo dizer, olha, a gente é um ponto na eternidade. E esse lapso, essa temporalidade curta que é a nossa vida, vai soar por toda a eternidade. Daí então a existência, né, muito presente em sua obra.